Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal O Fusem. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. E aqui nesse canal a gente te mostra como faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro, tá? Mas não é qualquer artesanato, tá, gente? Se você é novo por aqui, saiba que aqui a gente não mostra como você fazer, por exemplo, copo com garrafa, nem garrafa amassada, nem garrafa decorada. Aqui a gente mostra como você transformar a garrafa de vidro em, por exemplo, uma peça como essa daqui que eu estou usando ou como a que o Evandro está usando. E muito mais, tá? Então é sobre isso que a gente fala aqui no canal, beleza? E o tema aqui da nossa live de hoje é: não sei se consigo manusear o vidro, tenho medo de me machucar, tá? Essa é uma frase frequente que a gente sempre recebe, principalmente dos nossos alunos, das pessoas que não são nossos alunos ainda, mas que têm vontade, mas é sempre um receio da pessoa dar o segundo passo, né, Evandro? Mas eu tenho medo, e aí, o que eu faço? E assim, tudo que a gente vai falar aqui é com base, novamente, em nossa própria experiência no trabalho com o público. Então, se você também tem esse receio, porque quando se fala em trabalhar com vidro, é claro que na cabeça da grande maioria das pessoas vem a questão dos riscos. Eu tenho medo de me machucar, sei lá, eu não posso me machucar, que a gente sabe que tem muitas pessoas que não é que tem medo de se machucar, é que realmente não podem se dar ao luxo de se machucar. E por conta disso acabam vendo o trabalho com o vidro como um risco muito grande para se fazer, para ter próximo dela. Então, nesse caso aqui, a gente vai, com base em tudo que a gente aprendeu durante anos de estrada, a gente vai falar algumas situações para vocês e provar para vocês que, por mais que a gente esteja sempre falando aqui do trabalho com vidro, do manuseio com vidro, se você realmente seguir o que a gente vai falar aqui nessa live, eu tenho certeza que você não vai se machucar de forma alguma. E melhor ainda, que você vai perceber que de fato o risco todo do trabalho com vidro está na sua cabeça. Primeiro eu acho que é importante frisar aqui que, na realidade, o medo é uma coisa assim que, digamos que ele é importante. Porque se você não tem medo, o medo ele meio que mostra coisas que você precisa fazer para se prevenir, para que não aconteça nenhum acidente, né? É claro que o problema do medo é que muitas vezes a gente sente tanto medo que ele impede você de dar o segundo passo, tá? Então, quando você observar que o medo tá te paralisando, que tá te impedindo de dar o segundo passo, é sinal que você tem que olhar com um olhar diferenciado para a questão que você está vivenciando no momento do medo, né? Então, o medo não é bom quando ele começa a paralisar, né, Evandro? Isso, porque essa questão, complementando isso que a gente está falando, quantas vezes a gente não deixa de fazer determinada ação, deixa de seguir um determinado sonho, deixa de fazer tantas coisas durante a vida por conta do medo. E aí o tempo passa, né, o momento passou e você tende, né, não você, mas muitas pessoas tendem a viver com aquele arrependimento. Poxa, eu deveria ter tentado. Poxa, eu deveria, como a gente fala, ter dado o segundo passo. Eu deveria ter me arriscado um pouquinho mais. Nesse caso aqui, a gente vai tentar acalmar um pouco essas pessoas que têm essa questão do medo mais presente, do medo, questão do trabalho com vidro mais presentes na vida dela. Então assim, só que antes da gente partir para o conteúdo em si, é importante aqui lembrar vocês que caso vocês queiram aprender, caso vocês queiram se aprofundar mais na técnica da vidrofusão, entender como que funciona vários setores, várias áreas de atuação, inclusive como que vocês podem faturar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro, agora dia 30 de janeiro, vai ao ar a primeira aula da Maratona em Garrafa de Ouro. E lá, pessoal, nós vamos provar, não é somente explicar como é possível, nós vamos realmente provar para vocês como que é possível faturar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. A gente vai mostrar isso na prática, passo a passo. E melhor ainda, nós vamos te mostrar que
Com somente 3 garrafas, três garrafinhas, você já consegue esse faturamento mensal. Bom, dadas as considerações iniciais, é importante, como a gente falou, a gente sentir o medo na hora de executar determinadas funções, justamente para que a gente não haja por impulso e aí alguma eventualidade venha a acontecer. No caso do trabalho com vidro, se eu entrar muito aqui, você me corta. No caso do trabalho com vidro, a gente sabe que realmente, vou falar aqui algumas coisas óbvias, que ele corta e dependendo de como você manusear, você pode se machucar. Legal. Mas conforme a gente foi trabalhando com o público, a gente foi percebendo que eles chegavam para a gente com muito mais medo do que realmente existia no trabalho com vídeo. Então, a gente já citou alguns exemplos aqui em algumas outras ocasiões, mas a gente teve que trabalhar outras coisas, né, dependendo do projeto que a gente estava executando, a gente teve que trabalhar outras situações na vida desse público para daí, trabalhando essas situações, a gente trazer esse público novamente para o trabalho com vídeo. Por exemplo, a gente tinha uma turma, onde era uma turma de idosos, e a grande maioria deles tinha sim medo de trabalhar com vidro, porque quando se fala, e é uma coisa normal, quando se fala em trabalhar com vidro, utilizar forno de alta temperatura, é claro que na cabeça da grande maioria das pessoas vem o risco de corte e o risco de se queimar. Isso é comum. Mas tem pessoas que realmente têm um trauma muito grande de algo que nunca aconteceu na vida deles. Seja por alguma coisa que falaram durante a infância, seja por algum outro acontecimento que aconteceu na vida deles, eles estão trazendo para aquele presente ali, no nosso caso, naquela atividade, e que a gente percebeu que realmente a gente tinha que voltar um pouco os trabalhos para trabalhar primeiro essa questão dos traumas, para daí voltar e começar com o vídeo. Então, a gente fez várias técnicas, várias aulas diferenciadas para trabalhar esse medo deles, para no momento em que a gente levar eles para a mesa de corte, claro que a maioria deles toma um sustinho, mas aí eles perceberam que durante o processo, principalmente de corte da garrafa, o medo deles não era tão grande assim. Eles estavam, como a Gi falou, eles estavam deixando o medo paralisar eles. E deixando o medo paralisar eles não estavam nem tentando fazer alguma coisa, não estavam nem tentando pôr a mão na massa para ver se realmente aquele risco que ele acreditava, que ele tinha praticamente certeza que ia acontecer com ele, realmente aconteceria. E a gente provou para eles, para todos os públicos que a gente trabalhou, que se trabalhado a técnica da vidrofusão, independente se é o corte da garrafa ou do vidro float, independente se é a modelagem do vidro, independente se você está trabalhando com a peça dentro ou fora do forno, se for utilizada a técnica de forma correta, não existe risco de você se machucar. Eu acho que até antes da gente entrar aqui em algumas observações que a gente colocou, eu acho que é importante a gente frisar que, às vezes, na maioria das vezes, a gente tem medo do desconhecido. Então, às vezes, a gente vê alguém fazendo alguma coisa, ou a gente nem sabe como é que faz, né? E, por exemplo, quando a gente vai fazer, por exemplo, um pingente como esse daqui, é difícil de entender para algumas pessoas não conseguem entender como que uma garrafa, né, que é cilíndrica, ficar nesse formato aqui, né? Então, a gente tem medo do desconhecido. Então, quando você não entende como que é feito o processo, você tem medo do desconhecido. Depois, quando você conhece o processo, você tem medo de se cortar, porque vidro corta, né? Então, eu acho que é importante a gente dar um passo de cada vez. Primeiro, você identifica por que eu tenho medo. Eu já me cortei com o vidro? Eu tive algum trauma de infância? Não tenho trauma, não, é porque realmente eu não sei. Qual que é o medo? Primeiro você identifica o medo
e depois você começa a trabalhar em cima disso, tá? Porque geralmente quando as pessoas assim têm medo, ela não para pensar no sentido de onde que tá vindo esse medo, sendo que eu nunca trabalhei com vidro, tá? E a gente tá falando isso, gente, não é assim do nada, porque a gente já trabalhou com jovem, com adolescente, com idoso, com deficiente intelectual, com todos os públicos. Então, assim, é comum as pessoas sentirem medo e geralmente as pessoas sentem o medo porque é algo desconhecido, tá? Inclusive, teve um projeto que a gente escreveu que se chamou... Quem conhece nosso trabalho aqui do canal já sabe dessa história, mas eu vou contar rapidinho um detalhe da história, porque tem bastante gente nova aqui e também porque a gente está falando do medo. Quando a gente foi para escrever um projeto que se chamou Arte em Vidro, onde a gente ensinou essa técnica da vidrofusão focada em garrafa de vidro para deficiente intelectual, a gente pensou assim, como que será que os pais vai deixar os filhos trabalhar com vidro, né? O Evandro olhou para mim e falou, não, os meninos, os alunos, os deficientes, eles têm capacidade. Mas e os pais? Será que os pais vão deixar? Então a gente viu ali uma barreira, né? E aí a gente ficou com medo também, do sentido de tipo, como que eu vou fazer pra gente executar esse projeto e que de uma forma que os pais deixem os filhos participarem, né, do projeto. Mexer com vidro. O deficiente mexendo com vidro, imagina. Aí que a gente teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos unir o deficiente junto com a família. Então a gente uniu os dois, porque daí, por exemplo, o pai do aluno, a mãe do aluno, geralmente eles já ficavam esperando na entidade a dar o horário para eles ir embora, porque como era cidade grande não compensava voltar para casa. Então como eles ficavam ali? Não, calma aí, só para explicar o que é a entidade, assim, tinha a instituição que passava atividades diárias para os meninos, no caso os meninos são os deficientes. Então alguns pais moravam muito longe da entidade, da instituição. Então eles levavam os filhos até a instituição e muitos desses pais, para não fazer o trajeto de ida, levar os meninos, depois voltar para casa, para depois ir de novo buscar e voltar para casa, eles preferiam ficar. É isso que você está falando? Então, enfim, daí o que aconteceu? A gente pensou o seguinte, já que eles estão aqui esperando os filhos e se eles vão, com certeza eles vão ter medo, vai ter receio de deixar o filho participar. Então vamos escrever um projeto que une o deficiente intelectual junto com a família, né? E assim a gente fez. Então, nesse projeto, além dos deficientes mexerem com vidro, trabalharem com vidro, as famílias, os familiares também, ou pai, ou mãe, ou irmão de algum aluno ali, também participou desse projeto, tá? Então, esse projeto foi bem bacana, porque quando a gente comentava para as pessoas que a gente estava executando um projeto, que a gente trabalhava com vidro, né, um negócio que corta, com deficiente, as pessoas, era até difícil de acreditar, né, Evandro? E não somente vidro, mas vidro deficiente em 900 graus. Adiciona o forno a essa soma e aí você pode entender, ter uma noção da cara que alguns pais ficaram quando a gente foi apresentar a proposta para eles. E é claro que a preocupação dos pais era justamente essa, de eles se machucarem. Não somente com a questão da temperatura, mas principalmente com o corte do vidro. Porque alguns que, porventura, não manuseassem o forno, eles iam manusear o vidro. E a gente tinha deixado bem claro para todo mundo que todos eles iam passar por todos os processos. Então, no dia da apresentação do projeto para os pais, a gente teve que fazer isso que a gente está falando, explicar, não vai somente eles, alguns dos familiares vão também, alguns dos familiares vão participar do processo para, além da gente e como equipe também sentir um pouco mais de segurança em ter pessoas ali para talvez auxiliar quando precisassem.
Os pais também sentiriam mais segurança também em relação ao projeto, porque iriam ter outros pais participando que poderiam passar também as informações durante a execução do processo para os pais que porventura não conseguissem participar. Dessa forma, todo mundo se sentiu mais tranquilo, porque a gente também a gente também já tinha bastante experiência no trabalho com o deficiente intelectual, inclusive nessa instituição, e isso fez com que eles se sentissem mais seguros em deixar os filhos dele, não somente os filhos participar, mas também eles também participarem desse projeto. Você ia falar alguma coisa? E assim, durante as aulas, imagina só, você chega, né, num galpão, tá, todos os materiais lá são fornos gigantes, que já estava toda a estrutura montada, fornos de fusem gigantes, máquinas de cortar garrafa, cortadores de vidro, furadeira, não era somente a furadeira de mão, era uma furadeira de bancada, furadeira de empresa mesmo, grandona, e estava tudo montado lá. E aí a gente começou a explicar para eles qual que era todo o processo. É claro que no início todo mundo se assusta, principalmente aqueles que nunca mexeram numa furadeira, que porventura foi explicado que eles iam mexer, os que nunca cortaram o vidro, que foi explicado que eles iam cortar, os que nunca mexeram, enfim, tudo aquilo foi novidade para todo mundo. Então no começo eles se sentiram sim meio que receosos em iniciar. E com toda essa história que a gente contou, você deve, né, com certeza aí tá se perguntando, mas será, Evandro e Gisele, que já acha que aconteceu nesse projeto? Alguém se machucou? Alguém se cortou com o vidro? E a resposta é não, né, Evandro? Não. Então, assim, ninguém se machucou, ninguém se cortou, graças a Deus. Não só graças a Deus também, tem algumas coisinhas que a gente vai falar aqui. Graças a Deus. E que... não só a nós também, né? Mas graças a algumas coisas nada aconteceu, não aconteceu nenhum acidente, foi tudo bem graças a Deus e a tudo, ao ser, ao cosmos, sei lá, enfim. Então, beleza? Mas o que acontece, gente? Dentro, né, diante dessa experiência que a gente teve com todos esse tipo de público, tem dois tópicos aqui que a gente separou para você, duas coisas que podem fazer você se machucar, tá? Então, presta atenção nesses detalhes, que se você quer trabalhar com vidro, tá? E tem medo de se machucar, de se cortar, de acontecer algum acidente com você, presta atenção que a gente vai falar aqui sobre dois tópicos, tá? Que podem fazer você se machucar, tá bom? O primeiro é você achar que sabe. Gente, tem pessoas que dá a impressão que nasceu sabendo. Não sei se você conhece alguém assim. A pessoa nunca pegou na vida um alicate de desbaste de vidro. E não, eu já sei mexer. Inclusive aqui no nosso canal, de vira e mexe, a gente recebe algumas mensagens, né, Evandro? De umas pessoas que falam, eu sei fazer isso. Dá vontade de falar, larga a mão de ser mentiroso, porque, sabe assim, principalmente quando a gente começou agora, tem muitas pessoas que estão aprendendo sim a trabalhar com fusem em garrafa de vidro, mas no começo a gente recebia muita mensagem do tipo, eu sei fazer, mentira, sabe nada, tá? Pelo menos com a garrafa de vidro, não. Enfim, mas a gente tem que entender, a gente tem que ter a humildade de... Para de pinicar a barba, porque daí parece que você está pensando no que você está falando. A gente tem que ter a humildade de falar, eu não sei, o que eu faço? Você pode me ensinar? Você pode me ajudar? Né, Evandro? Uhum. Fala mais sobre isso. Da pessoa achar que sabe. Assim, a pessoa, quando ela acha que sabe, muitas vezes é o que eu falei no começo, ela tem coisas que ela acaba agindo por impulso para tentar provar que ela realmente entende daquilo que ela está fazendo e no final, aquilo que ela achava que sabia, realmente ela se provou errada. Ou certa, né? Ela achava que sabe e no final não sabe. E às vezes ainda nem assume, nem falar, realmente eu não sei. Não. Né? Então assim, gente, achar que sabe
não ache que sabe se você não sabe, tá? Então, graças a Deus, assim, acho que a gente não teve nenhum aluno que foi aquele tipo de pessoa que, tipo, achava que sabia, né? E ia lá e acabava se dando mal, até porque a gente cuida com todos os detalhes para que isso, né, principalmente quando a gente fez nosso projeto, curso físico, presencial, a gente sempre tinha esse cuidado. Então, se você é uma das pessoas que acha que sabe, entenda que você está ali perigando, né, Evandro? Sofreu algum perigando. Ali, uma beira do perigo. Chama perigando. Periclitante. Isso. De acontecer algum acidente, tá? O segundo tópico aqui é achar que tem experiência. Como assim achar que tem experiência? Eu vou te explicar. Eu já tenho experiência suficiente para não precisar usar, por exemplo, um EPI que é muito importante, que é o óculos. Já trabalho com vidro muitos anos, Gisele. Não trabalho com garrafa de vidro, mas eu trabalho com vidro plano muitos anos. Então, eu não preciso usar óculos de proteção, tá? Geralmente, os acidentes acontecem porque a pessoa acha que já tem experiência suficiente para não usar o EPI, tá? A gente vai falar aqui sobre os principais EPIs daqui a pouquinho, aguenta aí. Mas, gente, não caia nessa cilada, né, Evandro? Acho que dá até pra gente contar aquela história daquela senhora que já trabalha com vidro há algum tempo. E aconteceu aquele acidente. A gente já contou, mas eu vou contar aqui uma história minha. Sua? Mas depois você conta aquela outra também. Não, quem acompanha o canal aqui... Não, mas tem muita gente nova. Eu conheci uma vez, vou contar aqui. Conta a sua primeiro. Não, vou contar a primeira da senhora, então, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui, para não ficar... Porque eu já contei, acho que umas 4 vezes. Mas só foca no detalhe. Tá. Uma senhora, ela trabalhava com vidro fusão já, segundo ela, há algum tempo. E um certo dia, o forno dela, ela estava manuseando o forno, e o forno queimou. Não o forno, mas a resistência queimou. E quando a resistência queima, quem conhece, né, como que funciona a questão da resistência, acredita que sabe mais ou menos como que consegue consertar. E é exatamente isso que a gente falou, acredita que sabe. Eu por muito tempo acreditava que sabia. E aí quando eu realmente conheci pessoas que fabricam forno, eu percebi que se eu tivesse feito o que essa senhora fez, eu ia me dar mal. Então o que ela... Ivana, o que ela fez? Ela fez o seguinte, ela achou que sabia, né, como que ia lidar com aquela situação. Já tinha experiência bastante, porque trabalhava há quantos anos, né? Ela achava que sabia lidar com aquela situação, então o que ela fez? Quando a resistência queima, para você que não conhece, só para você entender o contexto, ela basicamente quebra. A resistência, ela quebra. E eu, na minha ingenuidade, o que eu achava que sabia? Que basicamente você emendar a resistência, ela ia voltar a funcionar, visto que a carga ela ia passar novamente pela resistência. No caso do cortador de garrafinha de vidro, isso funciona porque a gente está falando de coisa pequena, mas a resistência de um forno é bem grande, o fio é mais grosso e requer outros cuidados. Basicamente a troca da resistência, troca total. Então o que essa senhorinha fez? Assim que ela percebeu que o forno, a resistência queimou, ela abriu a tampa. Segundo ela pegou um alicatezinho, só que o alicate dela era aquele que já tinha saído da borrachinha de proteção, pegou na pontinha da resistência e grudou novamente na outra. Na outra não, emendou novamente a resistência. Qual que é o contexto da história? O forno, assim que queimou, ela não se atentou em desligar ele. Ou seja, o forno estava ligado, estava acionado, aliás, o controlador, e só não estava passando energia na resistência porque ela tinha quebrado. Só que assim que ela encostou a resistência, a energia novamente voltou, ela tomou um choque, segundo ela, tão grande que ela decolou não, assim, deu um pulo, o forno jogou ela mais ou menos uns 3, 4 metros para trás. Segundo ela bateu até a cabeça em alguma coisa que tinha atrás lá. Moral da história. Nesse caso, se ela tivesse se precavido
e melhor, não achasse que sabia resolver aquela situação, isso não teria acontecido. Posso contar do meu caso agora? No meu caso, olha só o que Evandrinho fez. Lá nos primórdios, não, que parece ser muito antigo. Lá no começo, assim que eu estava iniciando meus testes na vidrofusão, eu usava uma luva de qualidade duvidosa, somente na mão esquerda. E um dia, e o forninho que eu utilizava era bem caseiro, ele não tinha um controlador, e a gente até mostrou ele aqui no canal, foto dele aqui no canal. E era bem arcaico. E eu mexendo lá, como não tinha um controlador, eu não sabia exatamente qual que era a temperatura do vidro ali dentro. Hoje em dia, como tem controlador, fica mais fácil. Então eu usando uma luvinha de qualidade duvidosa na mão, eu fui me aventurar e tentar brincar um pouco com a peça dentro do forno. Então o que eu fiz? Eu abri o forno, coloquei lá um equipamentozinho de proteção, um jaleco próprio para alta temperatura, abri o forno, peguei a peça, só que quando eu peguei a peça, o vidro derreteu e caiu aqui na minha mão. A luva era tão ruim, mas tão ruim, que a luva derreteu e grudou também aqui na palma da minha mão. Só que isso foi ainda bem que foi muito rápido. Assim que o vidro caiu na minha mão, que eu senti que a luva derreteu e começou a grudar, eu já tirei a luva e joguei no chão. Mas isso foi o suficiente para mim ficar sem a digital aqui da mão, mais especificamente nessa partezinha aqui da mão, ó, eu fiquei sem essa digital aqui por mais ou menos uns 4 meses e aqui, quando eu tocava aqui, era como se eu estivesse tocando em plástico ou borracha? Plástico. E ficou bem estranho. Moral da história. Se eu também tivesse me precavido, utilizado equipamento de proteção individual correto para aquela situação, isso não teria acontecido. Esses dois aqui são 2 casos bem simples de que a gente não se machucou com o corte do vidro em si, mas em a gente achar que sabia lidar com alguma situação que realmente se provou, a gente provou para a gente mesmo que era só achismo, que na verdade a gente não entendia nada do que a gente estava fazendo ali. Inclusive, quando eu conheci o Evandro... Lá vai. Quando eu conheci o Evandro, ele já trabalhava com vidro já fazia alguns anos, né? Mas assim, eu tenho a desculpa antes de ser... Então, uma justificativa. Eu tinha experiência, tenho experiência. Deixa eu contar a história. Ah, piorou a situação. Então, gente, quando eu conheci o Evandro, como eu disse, ele já tinha alguns anos, bastante anos, trabalhando com vidro. Eu nunca tinha trabalhado com vidro. Mas eu notei o seguinte, porque às vezes eu ia até o ateliê pra ficar lá conversando e ele fazendo as coisas lá e tal. Ficar lá conversando. E eu notei uma coisa. O Evandro não usava EPI, né? E aí, falei, mas tem alguma coisa estranha, não tem que usar um óculos, não tem que usar uma luva, não tem que usar nada. Malemar, não adianta erguer o dedo, Malemar, ele usava uma luvinha em uma das mãos, tá? Então, eu comecei a pegar bastante no pé dele, né? Até que ele começou a usar. Mas o que acontece? Eu já trabalhei, eu sempre ouvi ele falar o seguinte: não, já trabalho bastante tempo, não tem perigo não. Mas alguma vez, você já viu me cortar? Não pode falar isso, né, Evandro? Não, aliás, crianças de plantão. Não fala isso, porque tipo assim, gente... Crianças de... A gente não tá falando aqui com criança. Então assim, gente, não tem esse negócio de eu tenho já experiência suficiente, eu já sei como é que faz, nunca aconteceu nada, não é agora que vai acontecer. Não. Não, isso aí você não pode pensar. Que, geralmente, quem pensa dessa forma ou quem se gaba dessa forma é quando acontece. Então, gente, o EPI foi feito para usar. Pode perceber, gente, quando acontece alguma... Dá a impressão que às vezes o cérebro dá uma desligada. Por exemplo, quando você foi fazer esse teste aí, que o vidro caiu na sua mão, ou a senhora que foi... O cérebro dá uma desligada assim e você faz um negócio sem pensar. Nesse caso do vidro, o que eu fui fazer? Lembrando aqui que o contexto era o Evandro estava
Até hoje o Evandro está estudando muita coisa nova, mas naquela época eu estava iniciando ainda, não sabia, não entendia ainda um ponto muito importante que era a questão do choque térmico. Então, peguei o vidro, ergui do forno, o vidro quebrou, caiu aqui na minha mão, o bicho entortou um pouquinho, acho que devia estar uns 650, 680 graus. Assim que ele caiu aqui na mão, ele já entortou, foi o tempo de eu tirar, enfim. Eu estava fazendo teste, então muita coisa, enfim. Então, gente, não caia nessa história de eu já sei e eu tenho experiência, tá? Porque isso sim pode fazer você se machucar nesse trabalho, nesse artesanato diferente que é fusem em garrafa de vidro, tá? Ah, Gisele, mas beleza, eu já entendi que eu não posso achar que eu sei e já entendi que não é a experiência que vai fazer eu me cortar ou não. Então, que diacho que eu tenho que fazer? Nós vamos falar agora. O que você tem que fazer? Primeiro, ter que ter paciência de tipo, o que acontece, gente? Eu vou entrar aqui no assunto do EPI, tá? Porque você tem que usar o EPI. Mas o que acontece? Muitas pessoas não têm paciência de se adaptar, por exemplo, com o óculos, se adaptar com a luva. Gente, entenda que tudo é adaptação. E o legal é que depois que você consegue se adaptar com a luva, você não consegue mais ficar sem a luva. Você já entendeu que você precisa da luva. Você já entendeu que você precisa do óculos. Então tenha paciência. Muitos dos nossos alunos ficam, não consigo fazer esse negócio aqui com essa luva. Tá? Não. Então, tenha paciência. A gente vai falar aqui dos principais EPIs que você tem. Presta atenção, você tem que usar, né, Evandro? Uhum. Tá. Então, vamos começar aqui com o primeiro EPI que você tem que usar, que é o que eu acabei de falar, o óculos. Mas que óculos que eu tenho que usar? Gente, o óculos... Geralmente a gente usa um óculos transparente, né, Evandro? Óculos de proteção, transparente. Não inventa moda. Tem uns óculos que ele é curvadinho, tem um que ele é meio quadradinho, faz assim. Quando você for em algum lugar que vende EPI, deixa eu experimentar esse óculos, deixa eu experimentar esse outro óculos. Mas tenha em mente que ele tem que ser transparente para você enxergar o que você está fazendo. Coloca o óculos no rosto e veja qual que fica mais confortável em você, né, Evandro? Inclusive tem até óculos de proteção para quem já usa óculos. Ele é mais larguinho, enfim. Tem pessoas que já utilizam o óculos normal de grau e não usam óculos de proteção. Está protegendo o olho da mesma forma? Na minha opinião, eu, Evandrinho, falando, está protegendo o olho da mesma forma. Não da mesma forma. Os riscos são um pouquinho maiores. Por quê? O óculos de proteção dê sempre preferência, e escuta bem aqui o que o tio Evandro está falando. Dê sempre preferência no quesito óculos de proteção para aqueles que protegem aqui também, ó, que fecha aqui a parte de cima. Evandro, mas por que, Evandro? Porque caso você esteja cortando o vidro, olha só, se você passa o cortador de vidro no vidro, o cortador, a caneta, ele não vai voar lasquinha, não vai acontecer nada. Se você vai desbastar com o alicate, aí sim tem o risco de voar uma pequena lasquinha. Se você está utilizando somente óculos de grau, qual é o risco dele? Olha só, não é que acontece com frequência, não é que já aconteceu com alguém que pelo menos que a gente conheça. Mas pensando aqui pela lógica, você está utilizando óculos de grau, o óculos de grau é aberto aqui em cima. Se porventura você está assim, voa a lasquinha, cai mais ou menos por aqui, você não sente, você levantou a lasquinha, vai descendo e pimba. Aí você sente um negocinho, você passa a mão, pronto. Pronto, aconteceu. Dê sempre preferência para óculos que fecha aqui em cima. Então, mesmo você que utiliza óculos de grau, existem pessoas que falam que conseguem trabalhar, né, perfeitamente com óculos de grau porque está protegendo o óculos da mesma forma, o olho da mesma forma. Eu entendo. Mas não tá. Que realmente protege. Pode proteger um pouco. Realmente, posso terminar?
realmente protege, mas não da mesma forma que um óculos de proteção, principalmente que fecha aqui em cima. Então, fechou? Eu prefiro que você use o óculos e um óculos por cima. Se você não quiser usar um óculos por cima, tem um negócio que é tipo que chama viseira. Inclusive hoje no mercado tem umas viseiras bem bacanas, gente. Coloca a viseira. Eu sei que não é um negócio gostoso e tal, mas você não vai ficar cortando o vidro toda hora, tá? No momento que você está cortando o vidro, coloca a viseira ou coloca o óculos. É importante usar o óculos, gente. O nosso olho é assim, meu, olha, é uma coisa, é uma obra-prima nosso olho. Então cuida do seu olho, sabe? Não custa você usar o óculos. Usa o óculos. Qual óculos? O que você se sentir confortável e que você vê que tá pegando aqui em cima também. É como a Gi falou, testa danado, porque não adianta você ter um óculos de proteção e o bicho tá folgado, tá sambando na sua cabeça. Não adianta você ter uma cabecinha mais cevada, mais estilo, como que é o nome daquele seu... uma cabeça um pouco maior e comprar um óculos desse tamanho. Gente, vocês também que ele tá zoando com alguém que... Não, ó, eu não tô zoando com ninguém, mas eu tô falando em tom de riso, mas porque é verdade, porque tem gente que tem a cabeça mais estreita, e aí o óculos fica folgado. Tem gente que tem a cabeça que o óculos fica mais apertadinho, tipo a minha. Então, né? Tem que testar. Gente, é importante você testar. Qual que é o segundo EPI que a gente recomenda, tá? Você utilizar. Faça chuva ou faça sol, utilize esse EPI, que é a luva. E aí é o seguinte, com relação à luva, gente, existe uma luva para você manusear a caneta na hora de fazer o corte. Existe uma luva para você manusear, por exemplo, eu trabalho com a mufla, tá? O que é a mufla, Gisele? A mufla é um mini forno de Fusen que serve para derreter o vidro, que você usa em conjunto com o micro-ondas, tá? Tem alguns momentos que você vai ter que levantar um pouquinho a mufla para ver como é que tá a peça dentro ali dela. Levantar porque ela é duas partes, tá? Então você vai precisar de um outro tipo de luva, né? Qual mais, Evandro? Tem a luva de corte que você falou, para manusear a mufla. Coisas quentes, de alta temperatura. Tem a que você pode manusear caso você queira tirar a peça ainda quente do forno, que é uma luva já de couro, né? Mas isso é só para quem já realmente entende do que está fazendo. Se você está trabalhando com a vidrofusão, se você já está imerso na vidrofusão, claro que você já entende a importância dos EPIs, inclusive já deve estar utilizando esse tipo de luva, mas luva de couro é uma luva mais específica para você trabalhar com peças, tirando peças quentes de dentro do forno. Eu acho que basicamente... O que você está querendo falar? Basicamente são essas três luvas. Ó, eu, Evandrinho, prefiro utilizar uma luva, como a gente falou, uma luva específica para corte, para o manuseio do cortador. Por quê? Porque uma luva mais fina, que é a que eu utilizo, eu tenho uma agilidade maior na hora de manusear. Na realidade é isso que eu ia falar. Por quê? Uma luva, você vai... Não, porque você já ia entrar sem entrar no contexto. Uhum. Uma luva, tá vendo que eu já tô super professora, né, gente? E vocês percebem que quando é eu que tô professor, ela... Não, é porque assim, gente, o que acontece? Quando você vai utilizar a caneta para riscar o vidro, você tem que ter... Você fez assim, quem não entende... Acho que é caneta, não é caneta, é um cortador caneta, de vidro. É um cortador de vidro. Você precisa de uma luva mais molinha. Se for uma luva muito dura, você não consegue ter esse movimento aqui, ó, para pegar a caneta na hora de cortar. Eu pego a caneta assim, cada um pega a caneta de uma forma que fique bom. Enfim, eu pego a caneta assim. Então, assim, você precisa ter mobilidade na mão, tá? Então, o que acontece? Geralmente a gente usa na mão quem não é canhoto, né? Quem é destro, vai utilizar na mão direita uma luva mais maciazinha e na mão esquerda, que é onde você vai segurar o vidro, você vai apoiar o vidro e tudo mais, uma luva mais grossinha, tá? Geralmente é assim que a gente faz.
Ah, mas que jeito que é essa luva grossinha e essa luva fininha? Que jeito que é, tio? É basicamente isso. É nível de... Tato. Não é tato. Paladar. Segurança. Tô brincando, gente. Enfim, eu não vou saber explicar assim de forma oral. Para explicar certinho, eu teria que mostrar aqui as luvas. Mas assim, a gente pode fazer um videozinho mostrando, um videozinho pequenininho Já depois. tem videozinho aqui no canal, é só dar uma procurada. EPIs ou luvas para vidrofusão, é só dar uma pesquisada que já tem. Então, gente, é só essa dica. Uma luva mais maciazinha, uma luva mais fortinha, tá? Ah, mas será? Tá? Entenda isso. Usa a luva. Para cortar. Ah, mas e a luva? No caso, se eu for mexer com alta temperatura, no sentido de lá colocar minha mãozinha para ver se abrir a mufla. Que luva que é? É de algodão. Luvinha de algodão. Evandro, mas luva de algodão? Então, nesse caso, olha só. Vou falar aqui uma questão mais técnica. Posso? Tá. Então, Fala das duas luvas que no meu caso, eu pego essa luvazinha pretinha, que se você ver o videozinho aqui, principalmente passo a passo aqui no canal, que eu estou utilizando uma luvinha pretinha, quando a gente fala luva mais maciazinha, ela está se referindo a essa luva. No vídeo em que a gente fala somente sobre luvas, a gente mostra tudo bonitinho, inclusive dá para ver lá a marca, tudo bonitinho. Então o que eu faço? Eu manuseio a mufla com a mão direita. Então eu venho com a luva pretinha, coloco aqui na minha mão a pretinha para proteger de qualquer caquinho de vidro, qualquer eventualidade que venha furar minha mão. E como eu vou mexer com temperatura, não é uma temperatura exorbitante o exterior da mufla. Caso contrário, o prato do micro-ondas ou o vidro do micro-ondas ou o plástico que protege o interior do micro-ondas ia derreter na hora. Esse calor que eu me refiro pode variar em torno de 100 a 150 graus, dependendo de quanto tempo a sua mufla ficou dentro do forno ou dependendo dos materiais que são feitos a sua mufla. Então 150 graus. Então venho com a luvinha de algodão e coloco em cima da luva preta. Evandro, mas por que isso? Porque a luva de algodão, além de proteger um pouco a minha mão do calor, ela vai manter uma certa distância do meu dedo, mesmo tendo a luva preta, ela vai manter uma certa distância do meu dedo da mufla. Isso faz com que o calor demore pelo menos uns 5, 8 segundos até chegar no meu dedo, até eu sentir o calor da mufla, que é o tempo suficiente para você ou dar uma pequena olhada na sua peça, ou você retirar com as duas mãos protegidas, nesse caso aqui, já retirar a luva do seu micro-ondas para poder passar pelo processo de resfriamento. Isso, gente. Não vai usar uma luva de plástico que vai derreter. Se você toca na luva com uma luva, na mufla com uma luva de plástico, ela vai derreter e pronto. Você estragou não somente a sua luva, mas corre o risco de você estragar também a sua mufla. Então é muito importante você ter é baratinho, em qualquer lugar você acha, é fácil encontrar a luva, tá bom? Então é importante usar a luva, ter pelo menos esses 3 tipos de luvas que a gente falou aqui. E um detalhe, a luva de algodão, pessoal, é aquela luva que é só o algodão, sem aquelas bolinhas pretas. Tem umas luvinhas de algodão que tem umas bolinhas pretas, que eu esqueci o nome da... Que é para não... As bolinhas pretas é para não escorregar o vidro, caso você pegue, para você conseguir... Enfim, é somente algodão, tanto atrás quanto na frente. Beleza, entenderam, né? Então, agora a gente vai aqui para o terceiro EPI, que é essencial, que é o sapato, que é a bota ou um sapato fechado. Gisele, mas vocês falaram para mim que eu posso usar um espacinho da minha casa de 2 metros quadrados para faturar esse dinheiro aí, R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro, e posso usar o micro-ondas e a mufla, e acho para que eu vou usar uma bota, uns negócios. Às vezes a gente está trabalhando, fazendo alguma coisa ali com o vidro e cai um pedaço de vidro no chão. Aí você pensa, você está fazendo um negócio, está cortando o vidro aqui, caiu um pedacinho de vidro aqui no chão. Aí eu penso assim,
Eu vou terminar de cortar aqui, daqui a pouco eu vou lá e vou pegar aquele vidro que caiu no chão. E aí o que acontece? Eu tô de chinelo havaiana. E o meu chinelo havaiano, ele tá nessa finurinha assim, ó. Nessa finurinha. Sabe aquele chinelo que você gosta bastante? Você usa bastante? E aí você esquece que você tá de chinelo e esquece que o vidro caiu no chão. O que que vai acontecer? Um acidente. A gente acabou de falar aqui que geralmente os acidentes acontecem por falta de EPI. Ah, isso nunca vai acontecer porque eu lembro, gente, é acidente, o próprio nome já fala, acidente. Então, coloca a bota, né, ou um sapato fechado. Que sapato fechado? Não tem bota. Pode ser tênis? Gente, é ideal que seja tênis? Não. O ideal é que não seja um tênis. Ah, mas eu não tenho outra coisa, eu tenho só tênis. Antes o tênis do que o chinelinho havaiana. Tá? Antes o tênis do que o chinelinho havaiana. Uma bota dessa que a gente está falando não é cara, ela custa, não sei lá, não vou falar o preço que eu não sei quanto que ela está custando hoje em dia, mas não é cara, é uma bota que dura muito tempo, muito tempo. Ai, mas meu pé não sei o que, gente, ela não é desconfortável, tá? Às vezes a gente olha pra cara dessa bota, tem uns modelinhos que é bota, tem uns que é mais coturninha, e daí você que escolhe. Mas às vezes a gente olha pra aquilo e pensa que, tipo, ai, deve ser ruim. Não é, tá? Quando você for comprar, experimenta, tá? Então, tem que usar pelo menos um sapato fechado. Ah, Gisele, eu vou comprar um sapato específico para eu trabalhar. Qual é o sapato, qual é a bota que você indica? Olha para o solado do seu sapato ou da bota. Observa o solado. Se de repente você pisar em cima do vidro, o vidro vai furar o seu pé, se for um solo. O que eu tô querendo dizer? Vê se tá dando para entender. Não pode ser um solado muito fino. Por exemplo, você vai comprar um tênis para você, eu quero trabalhar de tênis, que eu acho mais confortável. Veja se o solado não é muito fino. Não pode ser um solado fino. O que é solado fino? Exemplo de solado fino. All Star. É um solado fino. Não é um solado fino? Moleca. Sabe aquela sapatilha de moleca? É um solado fino. Eu não sabe o que é moleca, mas você tá ligado, né? Meu tempo. Moleca atual. É um solado fino. Tá bom, gente? Presta atenção no solado do sapato, do calçado. É importante. Em relação aqui, só para ficar bem claro, que assim, quando fala de solado, vamos supor, tem tênis que o solado é dessa largura aqui. Eu mesmo tenho uns tênis aqui que o solado é assim. Para um vidro atravessar ele, o bicho tem que ser um caco grande. Então, a questão do tênis, pessoal, vou dar aqui um outro exemplo de o porquê que não pode ser tênis, ou preferencialmente que não seja tênis. Mas a gente sabe que alguém vai teimar, né? Vai dar um... Eu sei que alguém vai teimar, mas é bom a gente pecar... Já falar aqui. Pecar pelo excesso de informação. Pecar pelo excesso de informação e não pela falta. A questão do tênis, pessoal, imagina só. Imagina que eu, Evandrinho, vou me colocar aqui na situação. Eu montei lá meu ateliêzinho aqui em casa, aproveitei lá meus 2 metros quadrados, montei meu ateliê. Eu tô lá lindo e belo, num lindo dia de sol, numa janela toda de vidro, criando minhas peças, meu espacinho, e tô cortando aqui vidro, com luva e óculos e tênisão no pé. Tênis. Imagina aí qualquer tênis, que seja tênis. Eu tô aqui, aí eu tô cortando aqui o vidro. Lembra que eu falei anteriormente aqui no vídeo das lasquinhas de vidro? Que você, à medida que vai usando o alicate, vai fazendo assim com o vidro, essas lasquinhas tendem aí. Enfim, você tá manuseando ali, as lasquinhas estão caindo, sei lá, na sua roupa, estão caindo aqui na sua terra. Eu não tô falando isso para vocês se assustarem. Não, gente, também não fala assim, né? O povo vai achar que vai torcer vai levar a vida. Não tô falando dessa forma. Tô criando aqui uma situação. Você tá... Enfim, por algum descuido, alguns caquinhos de vidro caíram aqui para baixo. Caíram no seu tênis. Tá. Como a gente bem sabe, o tênis ele é projetado para fazer com que o seu pé consiga respirar. Então o tênis, diferente de uma bota de couro, que seu pé não respira de forma alguma,
Diferente de uma bota de couro, que, enfim, o tênis ele é projetado para que seu pé fique sempre fresquinho lá dentro. Ou seja, ele tem aberturas, seja no próprio tecido dele, que é por isso que o tênis tem aqueles tecido fofinho em cima, seja nas laterais, que tem alguns furinhos, ou até mesmo na entrada ali do cadarço, onde os cadarços estão cruzados. Caiu um caquinho de vidro ali. Você não percebeu, porque você está toda chique de tênis e tá. Só que quando você, à medida que você anda, você terminou de montar sua peça, fez lá o ciclo de cozedura, terminou sua peça, está linda e bela, você levanta e vai no mercado. Você está andando, o seu tênis está mexendo, o tecido está mexendo e tem um caquinho de vidro lá que está cada vez mais penetrando o tecido. E aí você só sente que o vidro, que existe um caco de vidro ali, porque ele já tocou no seu pé. E quando toca é quando acontece o tal. Agora pergunta pra ele como que ele sabe disso. Eu já ia chegar aí. Pergunta como que eu sei. Anos de experiência usando tênis, All-Star. Então assim, gente, além disso, assim, eu acho importante um detalhe, separa um calçado só pra você trabalhar, tá? Gisele, mas eu não consigo ficar de bota o dia inteiro, por exemplo, 2 horas, não consigo. Faz o seguinte, no momento que você está trabalhando ali no corte, você fica com a bota. Acabei o corte, agora eu vou para a parte de pigmentação, vou colocar minhas peças no forno e tudo mais. Aí você organiza seu ateliê, se tiver que varrer, varre, né? E coloca um sapato mais confortável. Limpa a mesa de trabalho, coloca um sapato confortável, mas de preferência não um sapato aberto. Tá? Por que não? Se cai em cima do seu pé, por exemplo, um alicate. O alicate é leve, tem um que é mais pesadinho, né? Bico de pato de ferro. É mais pesadinho. Mas se cai no seu pé, gente, então faz isso que eu tô falando, né? Coloca um sapato fechadinho e separa, gente. Por exemplo, não fica usando o mesmo sapato que você usa para trabalhar ali com vidro para você sair. Por quê? Se você está usando o EPI, a bota, né? Qual que é o objetivo da bota? Que o vidro caia ali. Primeiro que se ele cair no seu pé não vai te machucar. Se cair lasquinha, você geralmente assim, o próprio pé, o próprio couro já, né? As lasquinhas já caem. Da bota. Da bota. Agora, se você está de tênis, é um feltro, sei lá como é que chama, um tecido, o negócio gruda ali. Então assim, presta atenção no seu calçado e não fica utilizando ele para outras coisas. Usa ele ali só para você trabalhar, se manusear o vidro, né, Evandro? Isso. Na dúvida, pega o calçado e dá uma olhada. Põe ele assim na mesa e olha. Bom, se algum vidro cair aqui, ele vai me machucar? Aí você olha o tecido, você pensa, se um vidro cair no chão e eu pisar em cima com esse calçado, ele vai me machucar? Você olha lá o solado. Se o vidro cair, sei lá, um alicate no meu pé, ele vai machucar? Você olha lá a parte de cima, você pega o sapato e dá uma olhada. Mas realmente, para que você corra o mínimo de risco possível, ou até mesmo risco praticamente zero, é interessante você ter um sapato específico para trabalhar com vidro. Nesse caso aqui das botinhas, se eu não me engano, tem até vídeo aqui no canal onde a gente mostra também as botas que a gente utiliza. Então acho que ficou bem clara essa questão do EPI. É só isso, Gisele e Evandro, de EPI? Esses 3 que vocês falaram? Gente, esses são os essenciais, tá? Os essenciais. Teve algumas oficinas que a gente deu aula que a gente pedia para os alunos irem de calça, de blusa de manga comprida. Mas a gente sabe que trabalhar com alta temperatura, de repente você está trabalhando num lugar que é muito quente, é complicado. Então, teve já oficinas que no começo a gente falava para a pessoa, depois que a pessoa já entendia o que é esse artesanato, já entendia as possibilidades de coisa que poderia acontecer, que ele já tinha uma certa amadurecimento. Amadurecimento? Experiência. Maturação, uma certa maturação, que é a palavra nova que eu inventei, maturação, a gente liberava, por exemplo, para vir de shorts, né, ou para vir de camiseta que não fosse de manga longa. Mas
Então, assim, não era assim de imediato que a gente depois que a gente observava que beleza dava. Mas assim, então assim, o que eu quero dizer com isso? É tanto que se vocês olharem os uniformes dos projetos que a gente executou, é tudo de manga longa. Os bichinhos sofriam, tadinho, no calor, mas... mas assim, a gente às vezes preferia pecar pelo excesso de EPI, de proteção do que, né? Mas a gente entende, tá? Então assim, os essenciais é os 3 que a gente falou. O que mais que você poderia usar para ajudar a não ter nenhum tipo de transtorno com o vidro? Um que eu acho que é importante não seria nem a blusa de manga longa, mas seria o avental. Por que o avental? Porque, por exemplo, você está cortando o vidro aqui e geralmente a barriga está próxima aqui. Principalmente quem corta sentado. Tá próxima aqui. Então, se você tá de avental, caiu uma lasquinha de vidro aqui, você vai tirar o avental, colocar em um lugar que você sempre coloca, sua roupa não vai estar com o vidro. Tcharam. Né? Então, um EPI que tipo não é essencial, tem que ter, mas que eu acho importante é o avental, tá? Qual avental? De preferência não de tecido, né, Evandra? Aquele de... é tipo um corvinho, acho que é corvinho que chama. Tem aqui? É couro. Não é esse. É tipo um corvinho, tipo como se fosse uma lona, sabe aqueles sofás que tinha antigamente? Tipo aquele material lá, tá? Que o vidro vai... Você fala daquele verde, aquele ali? Isso. Não tá? sei. Então, assim, de preferência... Não é corvinho, não. De preferência não de tecido, tá? Não tenho avental. Presta atenção, gente. Quando você acabou de fazer o corte, de preferência, sei lá, se tiver com uma camiseta, tira a camiseta. Enfim, gente, vocês já entenderam, né, gente? Também ninguém aqui tem 8 anos. É só pra tomar cuidado, gente. Porque se caiu aqui, você não viu, aí você acaba de fazer o negócio, você vai lá comer. Você tá comendo, sei lá, se mexeu, caiu alguma coisinha. Também assim, gente, eu sei que, tipo assim, tem bastante gente nova e pode achar que, nossa, vai cair vidro pra tudo quanto é lado. Não, a gente tá falando aqui de cuidado, tá? Né, Evandro? Tá? E outra coisa, bom, fechando aqui a parte dos EPIs, eu quero falar uma coisa que é muito importante. Depois que você começa a ter uma certa experiência com a técnica, você já sabe manusear, você já sabe fazer algumas peças, tem uma armadilha da mente que é o seguinte, tá? Não sei se você já passou essa conversinha da sua mente aí na sua cabeça, e se passou, toma cuidado, que é o seguinte: eu vou cortar só um pedacinho de vidro. Nem vou pôr óculos, nem luva, nem nada, porque é só um pedacinho. Não caia nessa armadilha. Independente, não é se é 5, se é 2, se é 1 hora que você vai estar fazendo ali. Não caia nessa armadilha de achar, é rapidinho. Porque é no rapidinho que o negócio acontece. É rapidinho? Tudo bem, mas eu vou colocar o óculos, eu vou colocar a luva. E vou colocar o sapato também. Entendeu, gente? Né, Evandro? É muito importante. Isso aí que a Gi falou, fecha já, bate com o que ela falou logo no início, que eu acho que talvez antes mesmo dos EPIs, é importante você entender que para trabalhar com a vidrofusão, o que você precisa ter de essencial é paciência. Porque você pode estar utilizando luva. Se você for impaciente na hora de cortar o vidro e cortar de qualquer forma, você pode, mesmo utilizando equipamento de proteção, você pode se machucar. Então, todos os processos na vidrofusão exigem que você tenha paciência, tenha calma. Por quê? Se, por exemplo, enfim... Acho que você entendeu, é basicamente isso que a gente falou. Não vou falar mais coisa não, porque a gente já percebeu que a gente já está encerrando aqui. Isso. E assim, gente, não deixar esse medo te paralisar. Tem uma coisa que nada a ver, que eu vou contar uma história que, tipo assim, quando eu morava lá na capital, eu tinha medo de andar de metrô. Nossa, você tá abrindo a boca no meio da live? Abri? Abriu!
Pessoal, desculpa, é porque já é mais de 1h da noite, eu tô... 1h da madrugada a gente tá gravando esse vídeo. Que acho que ele deu uma... Sabe aquele momento que é o momento que acontece os VO? Então eu acho que ele foi lá para aquele mundo. Enfim, até esqueci o que eu ia falar. Você morava em algum lugar? Eu tinha medo de andar de metrô. E aí, gente, sério, eu tinha pavor, porque eu vim de uma cidade muito pequena. Então, eu tinha pavor de andar de metrô. O medo, ele me paralisava, de verdade. O medo me paralisava. Então, eu sei o que é ter medo, nesse sentido. Só que aconteceu uma situação que uma pessoa da minha família ficou doente e eu tinha que ir para outra cidade. E para eu ir para essa outra cidade, eu tinha que chegar até a rodoviária o mais rápido possível, que seria o Tietê. O mais rápido possível para pegar o ônibus para ir até essa cidade. Aí o que aconteceu, gente? Era uma coisa muito importante. Eu tinha que chegar o mais rápido possível que eu pudesse nessa outra cidade, que tinha uma pessoa muito querida da minha família doente. O que eu tive que fazer? Vencer o medo. E aí eu venci o medo, porque era muito importante. Então eu venci o medo e consegui chegar, andei de metrô, fui de boa. Depois disso daí nunca mais tive medo. Então assim, entende que às vezes o medo é uma coisa boba, tá? Mas é importante você ter medo, mas é importante, mas não pode deixar ele te paralisar, né, Evandro? Isso. Então, gente, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, tá? Te convido, se você quer saber mais sobre essa técnica, o link tá aqui na descrição desse vídeo, da Maratona Garrafa de Ouro, tá? É uma maratona de 3 dias, um evento de 3 dias, de 3 aulas, é um evento online, gratuito, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana, que você vai gostar, tá? E se você é novo por aqui, entenda o seguinte, tanto a nossa live quanto alguns, por exemplo, Fuzencast, é meio que uma conversa. A gente não gosta nada a gente gosta de usar termos fáceis, às vezes a gente até brinca com umas palavras que a gente vai inventando aqui. A gente vai inventando. Mas é mais para deixar o vídeo mais descontraído, porque não tem coisa mais chata do que você, às vezes, não brincar, não dar uma risada. Então a gente leva esses vídeos mais assim. E a gente é assim também. Se você não gosta desse jeito, desculpa, mas a gente é assim. Não sou assim não. Piora um pouco, porque sem a câmera ele é mais solto. Enfim, beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que você tenha entendido e que você dê o próximo passo em direção a esse novo artesanato. A gente vai ficando por aqui. O Evandro tá olhando para mim e com o olhinho assim. Grande beijo e até a próxima.